Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo a gente vai conferir aqui um conteúdo da Jovem Pan Esportes. O título é o seguinte, hein? É informação, o Arrascaeta ficou muito contrariado porque... reticência, Mauro César fala tudo do Flamengo. Vamos ver essa história aí? Porque o Arrascaeta foi substituído e ficou um pessoal questionando e tal a opção do treinador, dizendo que ele deveria ter botado o Everton Ribeiro sem tirar o Arrascaeta. Eu acho assim, irmão, ninguém é insubstituível. O sujeito decidiu tirar o Arrascaeta, é um direito dele tirar o Arrascaeta. Ele é o treinador, ele que comanda, pô. Ele que decide. Não é porque eu acho que ele deveria ter mantido o Arrascaeta no campo, ou você que tá vendo isso aí acha, que o cara deveria manter. O treinador é ele, deixa ele lá fazer. Ao final da temporada a gente decide se ele deve continuar ou não, e aí sim a gente avalia. No momento é para respeitar a decisão do treinador. Vamos trocar de janela? Conferir logo isso. Like no vídeo, se inscreva no canal, 3, 2, 1. Lau. Perguntando pra você sobre o jogo, né? Flamengo e São Paulo. Porque ontem eu mesmo falei aqui no Canelada, pra mim uma vergonha a atuação do Flamengo. O primeiro tempo, então, o gol do Lucas é um escândalo. O gol do Lucas eu nunca vi uma coisa igual. São 4 pessoas marcando o Lucas e ninguém marcando o Lucas. Ninguém bota o pé na bola, ninguém divide, ninguém chega dando uma trombada. E pra completar, o goleirão, o Matheus Cunha, de novo, parece que ele tá fazendo propaganda de televisão slow motion. Do mesmo jeito que ele pula atrasado e lento no segundo gol do Olímpia, ele fez no jogo de ontem ainda com o braço encurtado. Tá fazendo aula com o Santos, do bracinho de jacaré, bracinho curto, pô. Tiranossauro, pô. Cara, esse gol do Lucas aí me lembrou aquele gol que o Marcelo fez pra cima da gente, que ele foi indo, ninguém dava combate, ninguém dava uma porrada nele, ninguém xingava a mãe dele, e ele deu um tapa de qualidade no canto do goleiro e é isso. Eu te pergunto, Mauro, tá tendo uma má vontade desse time do Flamengo? Mauro já e outra, o bracinho assim. curto, é o braço encurtado Jacaré. do Matheus Cunha. Teve outros lá assim Jacaré. também. De novo. E aí, Dino. a má vontade do Flamengo, Marcos Braz, pra mim, não é a maior cara de pau, falou que não tem crise nenhuma. Não. Marcos Braz deu uma entrevista, falou, não disse nada, cara. Pelo amor de Deus. Ele meteu que... Não, uma semana atrás ninguém falava disso. O vagabundo tá falando disso desde o começo do ano, cara. Marcos Braz, pra mim, não é a maior cara de pau, falou que não tem crise nenhuma. Não tem nada. A imprensa começou a falar isso só quando perdeu pro Olímpia. Nada disso. Já se fala isso há um bom tempo. Inclusive, o Mauro falou que o time escolhe jogo. E aí gerou uma revolta no time todo do Flamengo. Então, cara de pau do Marcos Braz, tem crise sim, tem crise de relacionamento sim. E a minha pergunta, Mauro, tem solução diante de um jogo tão importante do Flamengo contra o Grêmio? Ou não, ou vai nessa crise? E o São Paulo, que com um time misto e ainda com o gol do Lucas Moura, consegue um empate fora de casa, com o Dorival Júnior voltando a enfrentar o Flamengo depois de tanta polêmica da saída dele do clube. Eu acho que o São Paulo até merecia vencer o jogo. Acho que merecia vencer. Não que o São Paulo tenha feito também algo do outro mundo, né? Nem com esse time não poderia fazer. Mas encontrou muita facilidade. O time do Flamengo não compete, não joga, ele se arrasta em campo. Primeiro tempo especialmente vergonhoso. O gol, de fato, foi um negócio patético, né? Os jogadores saindo da frente, o Thiago Maia e o Wesley saíram da frente do Lucas. Estranho, né? Comportamento mais estranho. Agora, quem explica isso, né? O jogador... Por que você fez isso? Né? A pergunta a ser feita. Por que você fez isso? Por que você não disputou a bola? Não botou o pé na bola. Você não tentou desarmar o jogador adversário, né? Pegou a bola, foi. E o goleiro, acho que é uma escolha errada do técnico, né? O Paulo Souza tinha cismado com o Hugo. E o São Paulo cismou com o Matheus Cunha, que fez bons jogos até. Como o Hugo também fez bons jogos. O Matheus mais bons jogos do que o Hugo. Mas, de fato, parece que não é um goleiro pronto, né? E é curioso, porque, assim, ele tem outros goleiros experientes que nem jogam, nem um jogo, nem quando põe time reserva, contra o Cuiabá, para ver o cara em ação lá. O Rossi não jogou. Então, a gente não sabe nem o que esse argentino pode oferecer nesse momento. Acho que, no final, o pênalti houve, mas, na minha visão, havia impedimento do Luiz Araújo na origem do lance. Aquela linha do VAR toda torta, esquisita, não prova nada, na minha opinião. Acho que a reclamação do São Paulo com relação ao impedimento é pertinente. Se a linha fosse traçada de uma forma mais clara e correta, me pareceu errado aquilo ali, talvez configurasse o impedimento. Se não configurar, tudo bem, te muda de ideia, não. Botaram agora a linha direitinho, poderiam refazer, né? Para fazer o tira-teima do tira-teima do VAR. Vou fazer com calma direito agora, a gente vai ter certeza se estava impedido ou não. Me pareceu impedido o Luiz Araújo. E eu acho que o Flamengo não merecia esse gol. Esse gol, acho que é estranho que eu vou falar agora, mas acho que esse gol foi ruim para o Flamengo. Foi ruim para o Flamengo porque mascarou um pouquinho a atuação ridícula
porque juntaram o gol de empate com mais um segundo tempo que eles tentaram alguma coisa, correram um pouco mais. Para fingir que o time teve parecer vontade. Que teve vontade, não teve vontade nenhuma, aquilo ali não... Assim, tem uma hora que não dá para ficar também naquele songamonga todo, né? Fica muito suspeito. Aí corre um pouquinho mais, mexeu em 2 ou 3 peças ali e tal, mas, gente, muito aquém, muito aquém. Esse jogo aconteceu ontem, 18 dias antes, o Flamengo jogou contra o Grêmio e fez aquela atuação que foi a melhor com o São Paulo. E todo mundo, nossa, o Flamengo voltou, tá demais. Como é que tudo muda em 18 dias? Claro que muda no momento do soco na cara do auxiliar do São Paulo no Pedro. Ali a coisa piora. Não que estivesse tudo em paz hoje se não acontecesse aquele episódio. Eu acho que ainda assim... tenho certeza que os jogadores que não gostam do São Paulo continuariam não gostando. Aquele episódio piora a situação, torna as coisas mais complicadas. Por quê? O clube fez acho que o que tinha que fazer com relação ao profissional, né? E fez a escolha de tentar manter o técnico. Manteve o técnico. Eu concordo, o técnico não teve culpa. Quem deu o soco foi o cara lá que ele levou. Mas ele levou o sujeito para trabalhar no Flamengo. Então, ele deveria ter tido mais habilidade, ou a diretoria ter amarrado com ele uma conduta pós-reunião em que a permanência do São Paulo foi definida. De que maneira? São Paulo, então é o seguinte, você vai fazer o que agora? Vou dar o treino lá e vamos em frente. Não dá. Chama a galera para conversar, conversa com o Pedro. Você tem que conversar com todos os jogadores. O Marcos Braz, eu vou lá contigo, ouvir. Vou lá contigo, você vai lá no centro do gramado, ou lá numa sala de reunião, tranca a sala, todo o elenco lá. E vai falar, olha, aconteceu isso, se desculpar publicamente. Porque, o cara é da tua equipe, Não foi você que trouxe o cara. Então o clube tá fazendo o que tem que fazer. O clube mandou o cara embora, desligou o cara. Isso não é problema do São Paulo, é o Flamengo que tem que fazer. O Flamengo fez. Mas tinha que ter amarrado uma maneira de lavar a roupa suja ali. Até para o Pedro poder ouvir o São Paulo, para algum jogador que eventualmente quisesse falar alguma coisa, poder falar na hora, olha, a gente achou isso, achou aquilo. Não, ele não falou nada e foi trabalhar como se nada tivesse acontecido. Cara, eu já disse aqui isso em outro vídeo, o Sampaoli é um treinador bom até, ele tem boas ideias de jogo, ele tem, realmente é um treinador criativo da escola do Marcelo Bielsa, então realmente, o Marcelo Bielsa não era chamado de louco à toa, ele fazia umas paradas meio loucura, o Sampaoli herdou isso dele, o que pode ser bacana como pode ser ruim, é um treinador que eu realmente achei que poderia ser um bom treinador para estar no Flamengo. Agora, dito isto, ele não tem nenhum senso de liderança. Assim, nenhum eu até exagerei. Você vê ele falando, não falo do jogador, meu jogador é minha gente, eu protejo, não sei o quê. Beleza, mas ele com o grupo, ao que parece pelas notícias que a gente acaba sabendo aí dessa rapaziada, ele não tem nenhum senso de liderança. Um líder fazia... Isso que o Mauro falou é algo que eu falei lá atrás quando aconteceu aquilo do Pedro tomar o soco. Que eu teria feito. Chamaria o grupo para conversar, para falar, mas primeiramente chamaria o Pedro e falar, cara, olha só, primeiro eu queria te pedir desculpa pelo profissional que eu trouxe ao clube, que agrediu você, isso é injustificado, não tem cabimento algum, realmente eu não apoio esse tipo de atitude, eu poderia estar com a raiva que fosse de você, mas jamais apoiaria. E agora, assim, queria saber de você, ouvir de você que tipo de insatisfação você tem, você pode criticar esse fato o quanto você quiser, quero saber de você qual a tua insatisfação que você tem com o meu trabalho, ou com algo que eu estou fazendo, alguma escolha que eu esteja fazendo. Quiser perguntar o que quiser, você pergunta, eu vou te responder, porque eu conto com você, eu preciso de você. O êxito da gente na temporada passa pela sua entrada no time, ou saída, pelo um revezamento ali na frente, e você é uma figura importante para mim, por mais que você possa achar que não. Na ocasião ele tinha 28. De 28 jogos que eu tive aqui no Flamengo, em 23 você foi titular. Então você é um jogador que eu preciso que funcione, sendo que você vem sendo preterido por mim porque você não tá dando combate, tá aceitando marcação, você não tá fazendo o pivô que você é um especialista em fazer, que é algo com o que eu contava. Se você estivesse fazendo tudo que eu te pedi para fazer, você não sairia do time. Sairia eventualmente para fazer um revezamento, etc, para poupar, etc. Então eu conto com você e eu queria saber qual a tua questão. Aí conversa com o cara, ouve ele, fala um pouco, ouve mais um pouco e tal, depois chama o grupo todo e troca ideia com o grupo todo. Pessoal, já conversei com o Pedro, a gente se acertou, já pedi desculpas a ele, esse fato foi realmente lamentável, mas o profissional que eu trouxe já não tá mais aqui, vou trazer um outro preparador físico, e isso e aquilo. Quero saber de vocês quem tem alguma insatisfação para falar aqui na frente de todos, pra gente poder entender. O Pedro falou as dele, não sei o quê. Sabe, um líder tentaria liderar esses caras, eles entenderem que você é uma liderança e que você é um cara que também é justo, sabe? Mas ele não tem esse senso, ele não sabe fazer isso. Trocou 2 palavras lá com o grupo e tocou o barco, ficou a ferida aberta. E pelo contrário, né, Mauro? Ele não falou com o Pedro.
Os dois não estavam se cumprimentando. Até hoje não falou, ele não conversou. Ele tinha obrigação de chamar o Pedro para ter uma conversa. Uma coisa foi a disciplina do Pedro. Não quis aquecer, não foi treinar. Isso é uma coisa que o Flamengo tratou e multou o jogador. E ele tem que conversar também, né, mano? Agora, isso aí também tinha que conversar. Você errou, você não quis aquecer, nada justifica o que ele fez, é óbvio. E ele tinha um argumento ótimo, que ele estava pronto. Ele falou, olha, o Pablo trabalhou comigo 20, 25 anos. O Flamengo mandou ele embora. Eu fui junto? Não fui junto. Significa o quê? Que eu não concordo com ele. Se eu tivesse ido junto, estaria dando apoio para ele. Ou poderia ir junto, mesmo discordando com ele, dizendo que eu não estaria à vontade para continuar no clube depois do que fez o integrante da minha comissão técnica. Eu poderia falar, olha, eu repudio, não concordo, mas eu não tenho clima para continuar. Ele poderia falar isso e ir embora. Fazer um acordo com o Flamengo, até sem multa. Ó. Ninguém paga nada para ninguém, 0-0, segue o caminho e vamos embora. Mas não, ele continuou. Quando ele continua, ele poderia falar para o Pedro, se eu concordasse com ele, eu tinha ido embora. Se eu estou aqui, é porque eu concordo com você, eu estou do teu lado. Então vamos em frente, vamos acertar isso aqui. Você escreveu lá no Instagram, lá da questão psicológica. O que está acontecendo? Foi alguma coisa que eu falei? Foi ele que falou? Foi o outro integrante da comissão técnica? Vamos resolver isso aqui agora. Vamos colocar coisas claras. O que eu quero é que você jogue bem e faça gols. Marque mais saída de bola, trabalhe mais sem bola, seja um centroavante melhor. Cara, uma conversa profissional e humana também, né? Porque houve uma agressão. E uma agressão que se tornou de conhecimento geral. Quem passa pela exposição é um jogador que é agredido também. Situação muito desagradável. Para lá, desagradável. Então ele teria que ter conversado com o jogador. Ele não conversou, manteve tudo normal. E o Flamengo poderia, na conversa que tiveram, o jogo foi num sábado com o Atlético, domingo à noite, e que definiu-se que o São Paulo continuaria, deveriam ter colocado para ele. Não, a gente tem que ter um plano, gestão de crise, e você tem que participar. Não, mas eu não vou falar com o Pedro, então é melhor você ir embora. Vamos fazer um acordo aqui, 0-0, você segue o seu caminho aí com a sua comissão técnica e a gente vai trocar, porque não tem como condição, cara. Você não vai nem falar com o jogador, porra. Isso tinha que estar acertado na hora. Aí errou, acho que a diretoria, porque não acertou. Se tivesse acertado, ele teria falado. Não, mas eu não quero falar. Se você não quer falar, então tá bom. Então vamos resolver de outra maneira. Eu acho que deveria ter sido dessa forma, tá? Acho que o desligamento do profissional que agrediu, acho que foi conduzido da maneira correta. A chance para o técnico continuar também, porque ele não foi ele que agrediu, mas esses pontos aí soltos, essas pontas soltas tinham que ser todas amarradinhas. E elas ficaram soltas. Já havia uma antipatia de parte do elenco porque não gosta do estilo do técnico. Pouca comunicação, não conversa e tal. Bem, ele é assim. Aí é erro da diretoria, porque sabe o elenco que tem e o São Paulo todo mundo sabe como ele trabalha. Não é novidade. Trabalhou em 2 clubes no Brasil, então já se sabe como ele é. E tem a questão da Copa do Mundo também, da Argentina, que todo mundo acompanhou, como é que era a difícil relação dele com vários jogadores importantes daquela seleção. E não contrataram a si mesmo. Então não tomaram as medidas necessárias para tentar criar um clima em que pudesse tudo funcionar melhor. Depois dessa crise provocada pela agressão, deixou a coisa muito solta. E ele erra também, que ele não se ajuda, ele não conversa com o cara. Aí ontem ele sacou a Arrascaeta. Eu pensei, deve estar pensando na quarta-feira, né? Só pode ser, né? Tirou. Não que a Arrascaeta estivesse jogando muito bem, mas, cara, tô no Maracanã, o time não está jogando nada, eu vou tirar um craque do time, o pessoal vai ficar contra mim, né? Então deixa ele jogar. Eu pensei, ele está pensando na quarta-feira. Eu pensei isso também na hora do jogo. Falei, pô, de repente, eu acho até meio louco isso, tá perdendo o jogo, vai tirar o cara. Não adianta quarta-feira, você perder hoje. Mas tudo bem. Tirou, talvez ele. Aí chega na coletiva, eu falei, não, foi opção tática. Informação, a Arrascaeta ficou puto. Muito. Muito. Inclusive, tomou banho, ficou vendo no vestiário o jogo, nem voltou pro banco, acabou o jogo, meteu o pé e foi embora. A informação que eu tenho é que ele ficou bem contrariado com a substituição. Não estou aqui dizendo, o jogador tem direito ou não de ficar contrário. Quero dizer o seguinte, você vê que vai piorando a relação. É isso que eu quero dizer. Ele poderia fazer o básico. Vai piorando a situação. Ele poderia agora fazer o básico. Como Ayrton Lucas é o titular, joga no jogo contra o Olímpia. Pedro, o Flamengo está precisando fazer gol, coloca. Ele coloca a vaidade e o orgulho dele acima do Flamengo, que ele colocou. Aí tem uma outra questão também que eu acho que é importante. O Gabigol está na pior fase dele no Flamengo. Ele está muito mal, ele não faz diferença, exceto em raros momentos, como o jogo do Atlético Paranaense, que acho que ele foi até bem, e é quase intocável. Ontem saiu pelo outro lado do campo, não saiu pelo lado da linha lateral para complementaria o Pedro. Tudo bem que ele estava perto da outra linha de lateral e saiu por lá, de repente para acelerar o processo. Mas nessa crise seria importante ele sair pelo lugar certo e cumprimentar o Pedro, acho eu, tá? Capitão... Mas nem sempre a arbitragem permite. Se ele está perto da linha lateral, do outro lado do campo, e resolve atravessar o campo todo, geralmente a arbitragem não permite. Manda o cara sair pelo outro lado lá. Então, nesse caso aí, isso não é uma questão. Na hora eu vi, nem analisei isso. Então do time, pô. Tá mais 2 segundos que levasse ali ou 3, dá uma corridinha, né? Bate a mão no parceiro ali, dá um abraço,
falar, bom jogo, e sai do campo. Não, saiu pelo outro lado, deu a volta, né? Deu a volta, foi caminhando e o Pedro já estava entrando em campo. Quer dizer, eu acho que para o cara que é o capitão, não é uma atitude legal no contexto do que está acontecendo. Fosse tudo bem, tá ganhando o jogo, né? Tá todo mundo em paz, o Pedro tá feliz, ele tá feliz, não liga para ficar na reserva, não tinha problema nenhum. Mas não é esse o caso. Então, acho também que simbolicamente ali, ruim essa maneira como ele saiu. Não sei se foi premeditado ou não, mas no final, assim, não achei legal. Como no final do jogo, os jogadores estão lá abraçando os caras lá do São Paulo, todo mundo rindo, que maravilha. Sempre, né? Assim, quanto o Cuiabá, a mesma coisa. Foram eliminados da Libertadores, tomaram de... Tava 7-1 até o momento que o Flamengo fez o gol ontem, né? No placar da semana. 3-0, 3-1 e 1-0. Acabou 7-2 no placar agregado. Eles tomaram 7 gols em 3 jogos. Fizeram 2. Empataram 1, perderam 2 e foram eliminados da Copa Libertadores. E aí estão rindo. Estão rindo do quê, meu irmão? Tá rindo de quê? Ah, mas o cara é meu amigo. Peraí, não é momento pra isso, entendeu? Depois fala com o cara lá pelo WhatsApp. Lá embaixo no vestiário. Fala lá dentro. A torcida tá vendo, a televisão tá mostrando, a internet tá mostrando. Você tá vendo ali. Como é que o torcedor vê isso? O torcedor curte? Porque é legal, eu tô aqui, né, revoltado com esse time. Os caras estão se abraçando ali, rindo ali, como se nada tivesse acontecido. Cara, quando tem uma eliminação como essa de quinta-feira, vergonhosa, tem que haver uma espécie de um luto, entendeu? O time tem que sentir. Porque o torcedor sente. E não, os caras estão nem ligando. Não estão nem ligando. Então, assim, os jogadores estão errados, a diretoria está muito errada, e pela omissão também. E o São Paulo também não se ajuda, ele erra também demais. Porque não está sabendo contornar a situação, não está sabendo fazer com que as coisas caminhem de uma forma um pouco mais amena. Então, todos estão errando aí, direto. E eu acho que quarta-feira, o risco de uma eliminação do Flamengo, ele é bem razoável. É bem razoável. Só lembrar o Fla-Flu. Foi 2-0 no primeiro jogo, o Fluminense meteu 4-0. Terminou 4-1, fez um gol apagar das luzes. Então, o risco que parecia mínimo, há 19 dias, quando o Flamengo venceu 2-0, e poderia ser mais, o Grêmio, ele agora volta. Agora, se for o Grêmio que perdeu para o Vasco, acho que o Flamengo se classifica. Se for o Grêmio que jogou ontem, que virou para cima do Fluminense, passa a ter uma chance sim. Alguém acha absurdo lá um gol do Grêmio e ficar por um outro gol para ir para os pênaltis? Perfeitamente possível, perfeitamente possível. Ontem o São Paulo, com o time reserva, quase fez 2-0. Porra, pode crer. Por que o Grêmio não pode fazer 2-0 precisando do resultado? Pode acontecer. Tudo vai depender do comportamento da equipe. E eu acho que não vai mudar muito, não. Não consigo imaginar que eles vão chegar na quarta-feira. Aí alguém me disse hoje assim, não, mas ali tem a premiação que é boa, a Copa do Brasil. Mas a Libertadores também tem premiação boa. O que a gente viu na quinta-feira? Aquele time estava afim de alguma coisa? Jogaram alguma coisa? Com exceção de um ou outro jogador. Aí você percebe. Por que o Luiz Araújo entra bem no time? Ele tem vontade. Ele agora, quer mostrar serviço. Chegou agora, a panela não o cooptou ainda, né? Porque é isso que acontece. A panela, alguns penduram a chuteira, outros são negociados, vão embora. Aí a panela recebe novos integrantes e a panela continua ali. Tem uma panela. Agora, o velho Vamp e o Flávio também, porque o Mauro falou da diretoria do Flamengo, né? Que realmente a diretoria do Flamengo, ela teria que falar com o Sampaoli e com o grupo. Porque num momento como esse, é chegar no Sampaoli, vem cá, não tem alternativa. Você tem que conversar com o Pedro. Não tem alternativa, você tem que conversar com os jogadores. O Sampaoli, ele já se lascou várias vezes. Olympique foi chutado, a seleção argentina foi chutado, Atlético Mineiro foi chutado, tudo por relacionamento. Então ele também tem que melhorar. Só que também tem que ter pulso firme da diretoria com os jogadores. Pra deixar claro, vem cá, vocês não podem ficar escolhendo quando vocês vão jogar, quando vocês não vão jogar. Vocês não podem jogar sem vontade, é por causa do treinador. Não pode. Tem que jogar pro torcedor, tem que jogar pelo salário que a gente paga pra vocês. E outra coisa, ontem o Marcos Braz foi dar entrevista. Tudo bem, já respeito porque colocou a cara. Na maioria das vezes eles não aparecem quando o Flamengo tá em crise. Ele foi falar com a imprensa. Pra botar a cara daquele jeito, eu preferia que ele ficasse quieto. Agora, se for pra ir falar com a imprensa pra mentir, é melhor não falar. Porque não tem como negar que há uma crise hoje no Flamengo. Não tem como. Tá na cara dos jogadores, tá na cara do treinador, a cara do Sampaoli ontem. Quando os jogadores estão cumprimentando o Dorival Júnior, ele com uma cara de bunda, olhando pra baixo, já puto antes do jogo. O Flamengo é o pai da crise, a verdade é essa. O clima é de crise, tem uma crise dentro do Flamengo. Não dá pro Marcos Braz chegar na entrevista lá, na zona mista, e falar, me surpreende vocês da imprensa quererem dizer que tem crise só agora. Porque há uma semana não diziam. Já se falava há muito tempo que parte do elenco não aturava o Sampaoli. E outra, ele diz que era só uma tristeza por ter sido eliminado. Já se falava, desde antes de o Pablo Fernandes dar o soco no Pedro, já se falava que o clima do Sampaoli com os jogadores não era bom.
Parte do elenco não aturava o Sampaoli. Já tinha rolado aquela história de que eles não queriam treinar a quantidade de treino que o Sampaoli quis botar na data FIFA. Já teve um racha ali. Alguns jogadores queriam. Aí o Bruno Henrique meteu aquela pra cima do Mauro César porque ele não entendeu o que o Mauro César tava falando. Não tava falando do Bruno. Tava falando de alguns jogadores. Ele não citou quem. Ele não falou todos os jogadores do Flamengo não querem treinar. Ele falou alguns torceram o nariz. Porque o Sampaoli queria fazer 2 turnos de treinamento durante a data FIFA para acelerar, porque os jogadores não estavam com um bom preparo físico e estavam vindo de uma sequência ruim, etc. E aí já tinha crise entre o Sampaoli e os jogadores desde o princípio. E outra, ele diz que era só uma tristeza por ter sido eliminado. Não, porque contra o Olímpia o time já estava apático. Não é tristeza porque foi eliminado pelo Olímpia. O jogo contra o Olímpia já foi uma vergonha. A atuação contra o Olímpia já foi uma vergonha. E aí fica uma cara de pau achando que o torcedor é bobo, achando que o torcedor é palhaço. A gente pode mostrar essa declaração do Marcos Braz, ô Kaique? Aqui, a gente tem na arte o que ele diz, eu vou ler aqui pra galera, porque é muita cara de pau. Ele falou que não tem um distanciamento do Sampaoli com o grupo. Não dá. Ele fala, não acredito nisso, que não tenha boa relação. O Sampaoli é um bom treinador. Todo mundo sabe que a gente teve um evento fora da curva, que não tem como controlar, que é o suco. O Flamengo, como instituição, tomou todas as atitudes. As pessoas do departamento entenderam isso e a vida seguiu. Tivemos uma vitória contra o Olímpia aqui, em que passei na zona mista. E não fui perguntado por ninguém em relação a elenco e num ato subsequente, simplesmente fomos eliminados. Num ato subsequente, simplesmente foram eliminados. Simplesmente não. Vergonhosamente foram eliminados. Vexatoriamente foram eliminados por um time muito mais fraco. Agora, é essa a postura da diretoria. É uma diretoria que esconde do torcedor o que está acontecendo. É uma diretoria onde o presidente vai sair para o saguão do aeroporto e volta porque vê que tem torcedor ali. Mano, mas também eu acho que é um papel da diretoria de um clube proteger essas histórias aí. Não tem que... gente, tá rolando uma crise aqui sim, e realmente a gente vê que o treinador perdeu a mão do grupo. Ele não pode ser o sincericida e falar essas paradas. Ele tem que dizer alguma coisa, e aí, assim, o que ele não pode fazer é ficar dizendo isso. Não acredito que não tem boa relação. Saca? Se você não pode falar o que tá acontecendo de fato, você não fala nada. Você fala sempre, eu acredito que o trabalho esteja acontecendo da melhor forma possível, e eu acho isso e aquilo. Ele pode falar o que ele quiser sem dizer aquela parada, sem ficar mentindo, inventando história. Essa é a questão, mas sincericida, que nem o Thiago Asmar tá querendo, não rola, né? O presidente vai sair pro saguão do aeroporto e volta, porque vê que tem torcedor ali. Não foi ontem, né? Não foi, né? Não foi ao jogo, não foi visto no estádio. Perguntei a várias pessoas, estão falando. O Rodolfo Landim não foi visto no estádio e sabia que ia ter manifestação. Sim. Sabia que ia ter manifestação. Então, como que a gente vai acreditar que um Flamengo pode melhorar dentro, nos bastidores, se a diretoria não melhora? A diretoria continua muitas vezes omissa. A diretoria, assim como o Sampaoli e jogadores, é vaidosa e orgulhosa. Não cede quando erra, não assume quando erra. E me desculpa, quem tem que pôr fim à crise no Flamengo, só tem 2 pessoas. Nem o Bruno Spindel, que pra mim não tem força pra isso. São 2 pessoas que podem tentar colocar fim nessa crise. Rodolfo Landim e Marcos Braz. E não colocam. Não se posicionam de um jeito que o torcedor do Flamengo acredite que na quarta-feira o clima vai mudar. É um jogo super decisivo contra o Grêmio, onde o Flamengo segue apático e segue com essa diretoria omissa e que não assume o que está acontecendo dentro do clube e não conversa, não bota ordem na casa. Boa tarde, Tico, boa tarde, Mauro, Flávio, boa tarde a todos. Eu fico pensando, analisando tudo, né? Depois que o Flamengo se reorganizou, né? E o Landim e o Braz fazia parte também lá com o Bandeira de Melo, e o Flamengo começa a pagar suas dívidas e regulariza a situação financeira do clube, com a torcida que tem, com o que representa a camisa do Flamengo. Você sabe que eu gosto do El Gordon. Eu acho que o El Gordon e o Landim, eles sanam junto lá com os outros diretores, sanam a dívida do clube, contratam jogadores importantes. Acho que vai ao mercado bem, né? Eu concordo quando você vende jogadores da base que surgem
recebe esse dinheiro e traz jogadores que podem ganhar títulos, e é o caso, né? O Flamengo é o atual campeão da Libertadores, da Copa do Brasil. O maior detentor de títulos de Libertadores era o São Paulo, junto ali com o Grêmio, com o Santos. O Flamengo, em menos de 2 anos, o Flamengo e o Palmeiras consegue o tri da Libertadores, vai ao Mundial. Né? Esse posicionamento em relação ao grupo me surpreende porque só são cobras com veneno. Tudo cobra com veneno, jogadores vencedores. São atuais campeões também da Copa do Brasil, ganharam brasileiro. Não falta títulos e a parte financeira do clube sanada, veio de jogadores novos. Porque se você falar assim, será que o Flamengo ganharia 2 Libertadores com o Vinícius Júnior, com o Paquetá, com o Ranier, com o Lincoln, com agora o menino que foi vendido... Matheus França. Matheus França, eu não sei. Agora com essa turma aí que chegou, né, tá ganhando. Decepção, a decepção é o final da Libertadores é onde? No Maracanã, Praia do Flamengo, Rio de Janeiro. Tinha que ser cobrado. Em relação ao grupo, acho também que, eu não sei se em off eles fazem isso com o Sampaoli. Quando trouxe o Sampaoli, ele sabe como é o cardápio. O que ele já passou aqui no Santos, já passou no Atlético Mineiro, o modo de ser na seleção da Argentina. Não é um cara que vem qualquer no escuro. Tipo aquele auxiliar do Guardiola. Como era o nome dele? Domenech. A gente não conhecia o Domenech. Né? O Sampaoli a gente já conhece de outras praias. Uma coisa também que me surpreende assim, o Braz, ele tem esse poder. Né? Ele é mais dado com os jogadores. A gente viu, quando o Gabigol estava na crise, ele saiu abraçado, já discutiram. Pode sim cobrar o Sampaoli e reunir o grupo. Eu não sei se fez isso em off ou não, mas o que passa é que não fez. Deu entrevista ontem, tudo, eu estava vendo a coletiva dele depois, falou isso tudo. Agora, se você pega o Flamengo, né, em relação a essa diretoria, eu acho que eles pecaram muito em troca de treinadores. Que aí é muita rescisão. Paulo Souza, Domenech, Vitor Pereira. Rogério Ceni. Para mim, esses erros aí... Renato não foi rescisão. Renato foi... Rogério não era para ter sido demitido. A gente fez o cálculo, estava dando quase 40 milhões. Um jogador. Mas dizer que eles não acertaram em contratações e trazer jogadores importantes, agora tem que cobrar um pouco dos atletas também, né, Tico? Cobrar um pouco dos atletas. Mas aí que tá, Wanda. A torcida do Flamengo ontem meteu 62 mil. Eu concordo. Eu não sei se o Braz e o Landim... Você contratar atleta com 1 bilhão e 500 milhões na mão, minha mãe contrata. Então, mas primeiro pra você ter... O que eu tô falando é ter pulso firme também. Então. Não adianta você ser vice-presidente de futebol pra só passar a mãozinha na cabeça. Aí falou assim, esse prejuízo de 40 milhões, um clube grande tá sujeito a isso, a ter que arrecada tá sujeito a ter esse prejuízo. O Paris Saint-Germain acha que um negócio com o Neymar de 220 milhões, com o sonho de ganhar a Liga dos Campeões, não foi. O Lukaku custou 100 milhões. Custou 100 milhões pro Chelsea. Não deu certo. Esses prejuízos os grandes times também têm. Tem dentro da Europa. O Hazard foi pro Real Madrid, não foi sucesso nenhum. Mais de 100 milhões, tudo. Em algum momento não vai dar certo. E o Flamengo não erra nos treinadores. Os jogadores são omissos, não. Os caras estão ganhando título. Agora é o seguinte, assim, tem que cobrar do Flamengo de 62 mil. Né? O São Paulo com o time reserva. No programa no Canelada eu falei assim, quem está mais próximo de ganhar um título? Quem é o principal rival hoje financeiramente na América com o Flamengo é o Palmeiras. E o Flamengo está 3 jogos de ganhar um título. A conduta que essa Libertadores não podia perder nunca. Minha praia é Rio de Janeiro. Decisão no Maracanã. Isso já tinha acontecido em 2020 já. Aí sim, do jeito que perdeu contra o Olímpia, achei que 2 gols foi falha do goleiro, aquelas 2. Aí eu falei aqui no bate-pronto, 3 gols de bola alta de cabeça, tudo falha. Ficar de olho na bola parada. Ele disse a bola isso parada, mesmo. Achei que foi falha, mas dizer que tá tudo de errado, não tá não. Eu gosto do Gordon. Bom. Eu também gosto, ele é uma figura pitoresca, mas eu acho que já tá na hora de botar um cara forte ali, contratado pra gerir o futebol, pra cobrar resultado desse cara, pro presidente poder cobrar resultado desse cara. E, passou da hora já. Bom, deixa nos comentários o que você achou a respeito disso, dessa última partida do Flamengo, esse 1-1 com o São Paulo. Eu quero de verdade saber o que você pensou a respeito disso. Se inscreva no canal se não tiver inscrito, acione o sininho da notificação. Deixa um like aí nesse vídeo. Aqui na tela estão passando outros 2 vídeos do canal. Dá uma olhada aí. Se te interessarem e forem vídeos que você realmente quer ver, se o título for bacana e tal, clique e assiste, porque realmente você ajuda quando você maratona os vídeos do canal, clicando aqui na tela final, ou no vídeo sugerido aqui do lado, quando é nosso vídeo.
E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Grande abraço pra todo mundo, fique todo mundo na paz e